Um passo para trás não é desistir. Não significa necessariamente um prejuízo. Um dia desses eu atendi uma pessoa que estava se sentindo profundamente fracassado por ter dado alguns passos para trás no seu negócio. E isso estava acabando com essa pessoa por dentro. Eu a ouvi, escutei tudo que ela tinha para falar sobre as suas experiências, inclusive as suas próprias críticas sobre aquela situação que ela estava vivendo. E quando ela terminou o desabafo, eu a acolhi, a abracei e pedi licença para falar, pontuar algumas coisas que eu senti na sua história, que eu senti naquela experiência que ela estava transmitindo, naquele relato. E após a sua permissão, eu comecei a conversar com ela e lembrei que 10 passos para trás não é um fracasso. Errar em uma decisão não é fracasso. Recalcular a rota e mudar a opção daquilo que você está fazendo não é fracasso. A gente passa uma vida toda ouvindo que não podemos cometer erros, que não podemos fazer escolhas erradas e que tudo isso é sinônimo de fracasso, de burrice, mas não é. A verdade é que a vida ela não é linear e você não nasceu sabendo tudo. Quando a gente olha para um jogo de tabuleiro, sempre tem uma casa que vai fazer você voltar 10 ou mais passos para trás. E tem alguns jogos, inclusive, que fazem você voltar ao começo de tudo. Mas isso não quer dizer que o jogo acabou para você. Isso quer dizer que você precisa recomeçar. Tanto no jogo quanto na vida, é igual. Você vai recomeçar muitas vezes, você vai fazer várias rotas, você vai voltar caminhos, e isso não te faz menor ou menos qualificado, isso não te faz uma pessoa que está fracassada, isso te faz humano, isso te lembra que você é um eterno aprendiz. O fracasso é não tentar, é não arriscar, é não botar o teu sonho, aquilo que você deseja para jogo. O fracasso, ele está muito mais relacionado com desistir antes mesmo de começar, antes mesmo de tentar. E a gente pode continuar, né, conquistar e realizar os nossos sonhos, só que a gente também tem que se conscientizar que em alguns momentos vai ser necessário voltar para trás, vai ser necessário olhar para dentro, vai ser necessário voltar ao nosso passado, voltar às nossas experiências, rever o que é preciso, nutrir a nossa alma, voltar a ter aquele brilho nos olhos, voltar a se olhar no espelho, a se ver, se enxergar, se colocar como prioridade. E muitas vezes é só dando um passo para trás que a gente consegue enxergar aonde a gente estava. Muito melhor para caminhar. Ela saiu do atendimento e algumas semanas depois ela voltou com um planejamento que ela havia rascunhado, com coisas que em outros momentos ela nem tinha pensado na possibilidade, que ela testou, arriscou e trouxe ela de volta não só do ponto em que ela achava que não deveria voltar para trás, mas inclusive além, em termos de faturamento, em termos de parcerias, em termos de resultados. E isso só foi possível exatamente porque ela conseguiu olhar para aquela experiência, olhar para aquela situação com acolhimento, com respeito e com o olhar de aprendiz. A gente precisa ter a humildade de que estamos o tempo todo aprendendo, não só com a gente mesma, mas também com os outros. E os outros, inclusive, reforçam esse aprendizado. E quando a gente olha para nossa base, né, quando a gente olha para nossa história familiar, ainda existe aquela lógica que eu sempre compartilho nos meus atendimentos. Os nossos pais são o nosso test drive, nosso upgrade de experiências para a vida. O que a gente vive ali com eles em termos de dificuldades, de aprendizados, de experiências, é aquilo que a gente vai viver também no mundo. E a forma que a gente olha para esses aprendizados é o que vai fazer toda a diferença aqui do lado de fora. Do lado de fora da nossa casa, do lado de fora dessa convivência com os nossos pais, do lado de fora da nossa vida infantil, que é quando a gente toma as rédeas da vida adulta. Então, que
você entenda que o teu caminho, por mais que a vida esteja para frente, como a gente fala, isso não significa que não vai ter alguns momentos em que você vai precisar tirar um passinho para trás, se colocar do lado de fora da situação, se enxergar como pequeno, se enxergar como aprendiz e olhar de forma gentil, de forma humanizada para aquela experiência, para que ela realmente possa ter uma eficácia, uma eficiência, uma finalidade de crescimento para você.